Opa, dica do Rudimar. Hoje nós vamos conversar sobre o mercado aquecido por causa do Covid. Como assim o mercado aquecido por causa do Covid? Realmente nós tivemos uma alta de produtividade, de vendas, as vendas aumentaram muito nessa pandemia. A nossa área, principalmente nossa área de marcenaria, foi assim um up. Tanto é que hoje as marcenarias estão todas com problemas de produção, problemas de estoque de material para poder produzir. As revendas estão sem material para entregar para nós. Então está muito complicado essa questão, o preço subiu muito, tudo deu um boom, tá? Foi desproporcional a coisa. Quando aconteceu o Covid, quando estourou aqui no Brasil, tivemos um mês de todo mundo parou tudo. E ninguém acreditou que a economia fosse voltar de vento em popa e fosse funcionar de maneira como está funcionando hoje. Ninguém acreditou nisso. As grandes indústrias demitiram quem estavam pensando que não estava muito bom, mandaram embora, e os outros funcionários que eram funcionários bons ficaram sob aviso, ficaram naquela segunda mão, recebendo o auxílio do governo, e eles pararam as empresas. Fecharam as fábricas. Por um mês, por 2 meses. E o que aconteceu logo em seguida? Começou a vender. E estamos numa situação hoje que temos muito serviço. A marcenaria hoje está muito quente, o mercado aqueceu demais. Nós estamos com muito serviço e temos que dar conta disso. E como é que a gente dá conta disso sem explodir? Como diz, nós fazemos reunião entre marceneiros, de vez em seguida a gente faz reunião e a gente comenta entre nós. É muito mais fácil a gente quebrar com serviço em casa do que sem. Porque se a gente tiver muito serviço em casa, a gente atropela e perde a noção de como está fazendo, o que está fazendo, o que tem que fazer. E como é que a gente gerencia isso? Como é que a gente lida com esse tipo de coisa? Com gerenciamento. A gente deve gerenciar da melhor forma possível. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente encontra um equilíbrio? Como Rudimar? Como é que a gente faz isso? Eu, aqui, o Rudimar, me organizo da seguinte forma. Eu sei quanto é que o meu marceneiro produz numa semana. E não adianta eu botar 2, 3 marceneiros, porque além de não ter marceneiro agora no mercado, como o mercado está aquecido, quando fica aquecido o mercado, quem sabe fazer um pouquinho vira marceneiro. Já começa, o vizinho já pede uma peça para fazer, e aí já vai lá, compra o material, já faz. Então, não tem mão de obra no mercado. Então, o que nós temos? Nós temos os funcionários, as pessoas que trabalham com a gente, o nosso sócio, quem a gente está acostumado, é aquilo ali que a gente tem que lidar. Não adianta a gente começar a querer bloquear e querer contratar mais gente, e não vai dar certo. Então o que a gente faz? A gente gerencia o que a gente tem. Como é que a gente gerencia o que a gente tem? O Rudimar produz em uma semana X. Tá? Uma cozinha, uma sala, um quarto, um dormitório leva 2 semanas, depende do tamanho, lógico, de cada coisa, né? Depende do tamanho da cozinha, vai ser 2 semanas também. Então a gente tem que gerenciar exatamente isso. Hoje eu trabalho aqui dentro da marcenaria, o outro marceneiro e mais um ajudante. Então a gente concilia esse tipo de coisa. Ele produz dentro da marcenaria, o marceneiro e o ajudante. Eu faço entrega e vendas. E o ajudante me ajuda e ajuda ele. Então a gente reveza na questão do ajudante. E ele tem uma capacidade de produção. Ele não consegue produzir mais do que aquilo que ele produz. Tá? Ele tem uma capacidade que é elástica. Às vezes quando faz um serãozinho ele consegue produzir um pouco mais, mas no outro dia está cansado, não consegue produzir tanto. Então a ideia o que é? Nós sabermos qual é que é essa linha de produção, qual é que é a quantidade que se produz cada um. E o espaço físico. O espaço físico que nós temos hoje, não só o meu espaço físico, qualquer marcenaria, tem uma quantidade X de pessoas que ele comporta, que ele suporta, né? E se tu começar a colocar um espaço, uma marcenaria que trabalha bem 4 pessoas, tu coloca 8, as 8 vão se bater uma na outra e o serviço não vai andar. O
o serviço vai ficar trancado. Então o que nós vamos trabalhar nesse sentido? A entender quanto cada um consegue produzir. Tá? Um pouquinho. A partir do momento que tu sabe quanto cada um pode produzir, tu começa a pedir para aquela pessoa: eu quero que tu produza isso em tanto tempo. Tu vai produzir isso em tanto tempo e tu tem que dar conta disso aí em tanto tempo. E o cara vai fazer ou não vai fazer. Se ele não fizer, ele não está cumprindo com o que ele está acordando contigo. E o que a gente pode fazer, o que a gente não deve fazer? A gente não deve fazer isso. Tá? Por quê? Porque nós somos elásticos. O Rudimar é elástico, tu é elástico, o funcionário é elástico, o nosso sócio é elástico, o cliente é elástico. Só que é elástico até um ponto. Depois ele estoura. Então, quando a gente sobrecarrega um funcionário, sobrecarrega a nós mesmos, sobrecarrega o sócio ou sobrecarrega o cliente, a gente pode esperar que vai dar cacaca, vai dar porcaria. E é certo, coisa mais certa, os acidentes acontecem quando a pessoa está sobrecarregada. Eu tenho o rapaz que trabalha comigo, o irmão dele, numa véspera de Natal, não, véspera de Ano Novo, entre Natal e Ano Novo, ele estava enlouquecido, tinha muito serviço para fazer e tal, e estava fazendo e fazendo, trabalhando e virando, trabalhando sempre até tarde, começando cedo, e o elástico dele estava como? Ele estava ao extremo. O que aconteceu? Vacilou e se acidentou. Perdeu esses 3 dedos. E aí o que acontece? Depois que aconteceu isso aí, ele teve que parar. Né? E aí o que adiantou ele ter feito aquela correria toda? Se ele tivesse baixado um pouquinho mais, tivesse, lógico, deixado o elástico assim, não na moleza, tudo, mas podia ter esticado o elástico um pouquinho, mas não precisava esticar até estourar. Então, o que eu aconselho você, a dica que eu dou é que a gente se modernize o máximo, tenha máquinas que trabalham, que façam um serviço pontual direto, terceirize o que der para terceirizar o serviço, acompanhe o serviço de perto, mas sem sobrecarregar ninguém, sem esticar o elástico ao extremo. Nós somos resilientes, nós esticamos e conseguimos voltar. Mas tu estica e só estica, daqui a um pouquinho não vai voltar mais. Ou ele estoura. Tá? E aí, como é que a gente vai lidar com se ele estourar? Se ele estourar, é uma bomba. É uma bomba. Tá? Eu já passei por isso. Esse é meu amigo, inclusive, o rapaz que aconteceu isso, e é cruel. Tá? É cruel. Então, vamos nos cuidar. Vamos fazer a coisa conforme tem que ser feita. Não adianta a gente querer pegar todo o serviço, pegar todo o que aparecer na frente. Vamos pegar o que dá para a gente fazer e ter um espaço de tempo para poder fazer o serviço. Ah, mas eu não quero deixar o cliente mal, não quero. Não adianta tu não deixar o cliente mal e ficar tu mal. Tá? Nós temos uma capacidade de produção X. Passou daquilo ali, não acontece mais. E a gente começa a se perder, porque a gente começa a atropelar, a gente começa a se agoniar, a gente não dorme mais direito de noite, a gente começa a ficar bravo com as pessoas na nossa volta, a gente começa a se estressar, e isso machuca todo mundo. Então, o conselho que eu tenho, a dica que eu tenho hoje é se organizar, saber qual é a capacidade de produção e esticar o elástico só um pouquinho, nada de extremos, tá? Porque nossa vida é uma só. O nosso tempo é um só. E o nosso ativo, o que vale mais para nós na vida inteira é o tempo. E o tempo não volta mais. A gente não consegue mais puxar de volta o tempo. Então, fica a dica, deixa o joinha, compartilhe com os amigos, principalmente com os amigos que vão precisar essa dica aí. Com todos os marceneiros que você conhece, compartilhe, porque vai valer a pena. Com todos os amigos também, porque isso não é só para marcenaria, é para todas as classes que estão trabalhando hoje e estão trabalhando todas as esticadas, tá? Saiba o que estão fazendo, saiba o que dá para fazer e pegue só o que possa fazer, tá? Um abraço, até amanhã.